O Bom Dia Brasil encerra hoje a série de entrevistas sobre sucessão presidencial. Nós estamos no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, e o nosso entrevistado hoje é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na condição de candidato à reeleição pelo PT. Os partidos políticos se comprometeram conosco a não usar nas suas campanhas eleitorais, em todo ou em parte, o conteúdo dessas entrevistas. Miriam Leitão, no Rio de Janeiro, e Alexandre Garcia, nos nossos estúdios de Brasília, também participam. O tempo é o mesmo concedido aos demais candidatos, 20 minutos, com tolerância máxima de 30 segundos, que começam a ser contados a partir de agora, candidato. O escândalo do dossiê, candidato, o senhor tem dito que considera abominável acusar pessoas com uso de dossiês. O senhor afirmou que em várias campanhas repudiou essa prática. Como é que o senhor explica que, nesse caso, as pessoas envolvidas sejam tão próximas do Palácio do Planalto ou da direção do Partido dos Trabalhadores, que é o seu partido? Primeiro, Renata, eu poderia ter um tempinho a mais pela dupla função que eu exerço aqui de presidente e de candidato. A segundo, dizer para você, meu caro, que eu acho abominável, muito abominável, e tenho demonstrado isso ao longo da minha vida política. Você está lembrado que em 1989 eu estava no segundo turno, quando não faltaram aqueles que queriam que eu fizesse denúncias gravíssimas contra o Collor, de coisas que eu achava abominável ter acontecido na época, e eu resolvi não fazer. Da mesma forma, em 98, contra o candidato então Fernando Henrique Cardoso, eu resolvi não fazer, porque não faz parte do meu currículo político, não faz parte da minha vida política, e já fiz 4 eleições, ficar procurando coisa da vida dos outros para fazer campanha política. Eu quero é debater ideias, eu quero é debater programa. Veja, essas coisas só podem acontecer porque as pessoas são, eu diria, insanas quando têm esse comportamento político. Eu estou numa situação altamente confortável na campanha política, falta 10 dias para acabar a campanha política, eu não sei por que alguém haveria de querer um dossiê contra o candidato a governo de São Paulo, ou seja, não era nem contra o Alckmin. Então, qual seria o interesse da minha campanha nesse negócio, a não ser que alguma pessoa achou que estava descobrindo a mina de Salomão? Nesse episódio, nesse novo escândalo, estão envolvidas pessoas muito próximas ao senhor. Alguns companheiros seus há anos. O seu assessor especial, que trabalhava no Palácio, o presidente do seu partido, um dos coordenadores da sua campanha, um dos autores do seu programa de governo, um diretor do Banco do Brasil. Não é grave? É grave, é lógico que é grave. O fato da pessoa fazer uma investigação na vida dos outros, fazer levantamento e, sobretudo, pagar. Você tem que partir sempre do seguinte pressuposto. Quando alguém vem te oferecer uma maldade e pede por essa maldade dinheiro, essa pessoa já não merece confiança. Esse é o princípio básico de quem tem que agir com honestidade, sobretudo quando alguém participa de uma campanha como a minha. E que é uma campanha que está sendo feita tranquila, uma campanha madura, uma campanha que até agora não ataquei nenhum candidato, nenhuma hipótese. Então, obviamente que as pessoas, ao receber a proposta, deveriam ter denunciado, como eu fiz no dossiê das Ilhas Caimãs. Vocês estão lembrados? Ou seja, aquele dossiê era para prejudicar o segundo turno da campanha do Mário Covas, e eu fiz questão de entregar para o Marco Tomás Bastos, que chamou o governador, o candidato José Serra, que chamou o Mário Covas e entregou. Porque eu não acredito nesse tipo de comportamento. Agora, se companheiros tiveram a ilusão de que estavam encontrando algo tão poderoso que poderia mudar o planeta Terra, essas pessoas pagarão. Por quê? Porque eu quero saber, sabe, quem é que deu dinheiro, se teve dinheiro, o que tem nesse dossiê, porque esse dossiê também é uma coisa que eu quero saber o que ele tem. O que ele valia tanto? Por que tantas pessoas se envolveram numa coisa que para mim não tem nenhum sentido? Esse dossiê, sendo divulgado ou não, não me ajuda 1 milímetro na campanha eleitoral. Candidato. Então eu quero saber. Eu faço questão de ser o ministro da Justiça, eu faço questão que a Polícia Federal vá a fundo, investigue as entranhas, sabe, de tudo que aconteceu nesse processo, porque nós não podemos permitir que isso aconteça nas campanhas políticas desse país. Candidato, o Alexandre Garcia, aqui do Estúdio de Brasília, da TV Globo, tem uma pergunta para fazer. Presidente, candidato, o senhor afastou algumas pessoas muito próximas do senhor agora, nesse episódio, assim como no episódio anterior foram afastadas pessoas também. Mas, depois que o senhor afastou no episódio anterior, parece que outros que ficaram repetiram os erros. O senhor não acha que só afastar é insuficiente, que teriam que ser adotadas também medidas
preventivas para evitar a repetição? Meu caro Alexandre Garcia, não existe milagre nisso. Ou seja, você tem uma orientação política, você tem um comportamento político. O papel do presidente da República é afastar as pessoas. Eu não posso julgar e não posso prender. A pessoa cometeu um erro, qualquer que seja ele, pequeno ou grande, eu afasto ele. A partir daí, é o Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça que vai tomar conta da situação, não é o presidente da República. Até porque não é esse o papel do presidente da República de fazer julgamento. Quando eu afasto um companheiro como o Ricardo Berzoini, não é que eu acho que o Ricardo Berzoini tem culpa, o que ele está envolvido. É porque eu não posso, faltando 10 dias para a campanha, ter como coordenador da campanha uma pessoa que vai passar 10 dias respondendo sobre o dossiê. Eu tenho que colocar alguém que coordene a campanha. Eu tenho que colocar alguém que faça a minha campanha. Por isso eu chamei o companheiro Marco Aurélio para fazer a campanha. Candidato, a Miriam Leitão, agora do Rio, tem uma pergunta para fazer. Miriam. Candidato, são muitos escândalos. Valdomiro Diniz. Desculpa. Candidato, são muitos escândalos. Valdomiro Diniz, Maurício Marinho, Mensalão. Dólares debaixo da roupa. Agora esse dossiê, e é sempre a mesma mecânica, a mesma fórmula. Aparece dinheiro vivo, ilegal, depois alguém é afastado para assumir a culpa. Como é que se explica isso, candidato? Não é muita coincidência? Veja, primeiro um fato que você tem que levar em conta, Miriam, que no nosso governo está acontecendo e que não acontecia em outros governos, é que a gente não joga o lixo para debaixo do tapete. Houve uma denúncia, houve a concretização daquela denúncia, nós afastamos e investigamos a pessoa. Por isso, nós reequipamos a Polícia Federal, preparamos melhor a inteligência da Polícia Federal, contratamos mais gente. Por isso, o Ministério Público tem a independência, como já mais teve na história do Brasil, para que possa investigar objetivamente tudo o que acontecer. E cada coisa que acontecer, nós vamos investigar. Agora, obviamente que o meu papel é só afastar. O meu papel, depois as pessoas terão, sabe, num país de vocação republicana como o nosso, o direito de se defenderem na justiça, que é que vai dar o veredito final. E isso, Miriam, é bom que seja assim. Porque isso aconteceu com esses meninos hoje, pode acontecer com qualquer outra pessoa amanhã que esteja acusada. Ou seja, alguns, obviamente, que serão inocentados, porque também no Brasil nós precisamos ter em conta, não é pelo fato de sair a cara do cidadão no jornal que ele já está culpado. Às vezes gostariam que fosse assim, mas graças a Deus, nós somos uma nação republicana e a gente tem procedimentos que envolvem várias instâncias do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, e aí você condena as pessoas. Sim, mas candidato, mas o senhor em Nova York, o senhor disse que havia interesses da oposição de melar a eleição, de melar o jogo eleitoral no último instante. O senhor deu essa declaração. Não disse. O senhor disse que havia adversários, que havia quem tivesse. O senhor disse isso. Agora, não há, até agora, ninguém da oposição envolvido. Renata, eu não disse isso, Renata. Eu apenas afirmei o seguinte: a quem interessa melar o processo eleitoral? Foi isso que eu disse. E por quê? Porque a mim não interessava. Olha, como é que um candidato que tem 50% de voto já há algum tempo, um voto que está praticamente fixado, 46 espontâneo. Como é que um candidato que está prestes, com muita possibilidade de ganhar umas eleições, em que o meu adversário não está, sabe, fazendo com que ocorra nenhum risco, qual é o interesse meu e da minha coordenação de fazer isso? Mas de fato, obviamente que como eu não faço julgamento e nem faço pré-julgamento, e acho que o que aconteceu foi uma coisa imoral para esse país, para a campanha política, eu só quero apurar. Quando apurar, aí vocês me convidam para fazer um Bom Dia Café outra vez, e eu vou conversar com vocês, fazer um Bom Dia Brasil, e aí nós explicamos o que aconteceu a partir de um relatório, de uma investigação e de um veredito final. Mas, presidente, é claro, é certo que as pesquisas, como o senhor disse, mostram que o senhor está na frente. Agora, há quem diga que seria bastante interessante uma vitória do senhor no primeiro turno e uma vitória do seu partido em São Paulo seria bastante interessante para o seu partido, não? Seria interessante ganhar nos 27 estados. Seria interessante ter a maioria do Senado. Então, por isso o dossiê interessa também. Mas não a campanha presidencial.
Veja, eu Mas a campanha em conheço, São Paulo, eu conheço o Aloysio Mercadante. Eu duvido, coloca a mão no fogo, se o companheiro Aloysio Mercadante, sabe, concordaria com uma atitude dessa. Duvido que ele concordasse. Agora, meu caro, o cidadão está lá trabalhando. Alguém fala, olha, tem uma notícia que pode abalar o mundo. Sabe aquele, o 17 dias que abalaram o mundo? Então a pessoa deve ter pensado, bom, eu vou descobrir ouro puro e vou ser famoso. Quebrou a cara. Quebrou a cara, porque quando um bandido tenta te procurar e vender alguma coisa, você tem que desconfiar do bandido. O que é que está por detrás desse bandido?